no livro de João, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 3. Amém? João, capítulo 3. Nós vamos estar lendo até onde Deus nos der aqui. Amém? Glória a Deus. Bendito, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. João capítulo 3, todos encontraram? Amém? Se não encontrou, vai estar aqui no telão e vocês vão acompanhar junto conosco. Diz o tema desta mensagem da minha Bíblia: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: um homem nascer de novo sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito isso. É necessário vos nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade vos digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creis, como os creais se eu vos falar das celestiais? Olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Bem forte, aleluia. Porque só o Senhor é Deus, aleluia. Podeis aceitar. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração e vamos interceder em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus amado, obrigado por esta palavra, Senhor. Oh papai, eu creio que tu falaste comigo no meu coração, Pai, acerca dessa palavra, Senhor. E quantas riquezas nós temos, quantos tesouros nós temos nessa palavra, Senhor. Por isso, Pai, usa a minha vida, Senhor. Papai, que nós venhamos, aleluia, meditar, Senhor. Oh papai querido, que esta palavra penetre em nossos corações, ó Pai. E que nós venhamos aprender, ó Pai, a necessidade de estar contigo, Pai. Nascer do Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Essa palavra, como eu já falei na oração, ela falou muito forte ao meu coração. E ela veio remoendo, dizendo, eu falando para Deus: Deus, o que tu queres falar com a igreja do Senhor nesta manhã acerca dessa palavra? E Deus falava assim para mim: fala para a minha igreja acerca
de nascer no Espírito, acerca de nascer de novo. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Você pode me indagar nesta hora dizendo: pastor, mas o que você está falando? Como Nicodemos falou, eu já sou velho, como eu vou poder entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Nós temos que ter em nossas vidas novidade de vida. Aleluia! O batismo que nós participamos nas águas é a representação de nós nascermos no Espírito. Nós morremos para as coisas do mundo e nascemos para as coisas do alto. Aleluia! Você não pertence mais ao sistema que é chamado mundo, mas você pertence ao reino de Deus. Aleluia! Você está nesta terra de passagem. Nós somos, aleluia, peregrinos, aleluia, andamos por essa terra, caminhamos por essa terra, mas há um reino que nos aguarda, aleluia, como o próprio Jesus afirmou, aleluia, que nós temos um lugar que foi preparado para nós, e ali há muitas moradas, aleluia, que Jesus tem preparado para nós. E uma coisa interessante que eu vejo que Nicodemos, ele era um homem muito famoso na época. Ele tinha um homem que ele era muito importante. A Bíblia diz que a linha dos fariseus era eles que comandavam o sinédrio, era eles que mandavam em tudo. Aleluia, acerca da posição religiosa da época, era ele. E Nicodemos era o príncipe deles, era o primeiro. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Nicodemos era aquele que ensinava as pessoas acerca do Pentateuco, que ensinava as pessoas acerca das leis mosaicas. Ele era muito importante, aleluia, quando era uma causa muito difícil. E agora, quem vai fazer essa audiência? Chama lá Nicodemos, porque ele é o primeiro, não é qualquer um que pode fazer essa audiência. E nós vemos, aleluia, que apesar de todo o conhecimento, esse homem ele não tinha uma experiência de nascer de novo. Nós estudamos na escola bíblica aqui, nesta manhã, acerca, aleluia, das diferenças do ensino de Jesus e dos fariseus. Nós vimos que ao ensino dos fariseus, eles eram externos, eles tinham que andar bonito, as vestimentas, eles tinham que orar bonito, aleluia, diante de público, eles queriam as primeiras cadeiras, porque eles queriam externamente aparecer. Mas aleluia, a Bíblia diz que o reino de Deus, sabe quem é o maior? É aquele que se faz menor. Sabe aquele, aleluia, que é o que Deus ele fala que vai ter o reino do céu, é os humildes. E nós vemos aqui que não é diferente do que Jesus está falando para Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário que eu e você, nesta manhã, venhamos ter consciência que nós a cada dia temos que nascer de novo. Nós temos que mortizar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu. Eu confesso para os irmãos que teve esse abate, essa notícia da avó da minha esposa. Mas teve outras coisas que aconteceram entre ontem e hoje, que eu sinceramente falava: Deus, será que a gente tem meditado na palavra corretamente? Será que isso que Jesus está falando para Nicodemos é para nós nesses dias? O Espírito Santo confirmou para mim no meu coração: é para nós nesses dias. Você fala: pastor, quantas vezes eu ouvi acerca desse versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Você vai falar para mim, pastor, já vi centenas de vezes, já vi folheto, todo mundo me dando essa aí, pregações, tudo, mas é necessário que nós venhamos a cada dia ser, aleluia, confrontado com esta palavra, que não foi o meu amor como pastor, não foi um amor de vocês como amigos, não. Deus amou a minha vida, Deus amou a sua vida de uma tal maneira que por mim, você no estado que você estava outrora, eu poderia passar reto por você, dependendo da situação, eu poderia passar reto até de medo de você, mas aleluia, há um Deus no céu, que Ele contemplou você no lamaçal do pecado e te levantou e colocou você no lugar de príncipe e princesa. É esse Deus de misericórdia que Nicodemos, apesar da sua posição aqui, ele não poderia encontrar com Jesus durante o dia, porque a sua posição no meio dos fariseus era muito alta, era uma vergonha ele estar ali com aquele suposto aventureiro, uma certa seita que está se levantando. Mas sabe que Nicodemos, ele despertou uma curiosidade dele, ele foi na calada da noite falar com Jesus. Ele teve coragem porque ele via aquele homem, aleluia, ele admirava aquele homem porque ele via, não era qualquer um que poderia fazer aqueles sinais. O pastor Nivaldo colocou muito bem na escola aqui, dizendo que os fariseus, eles poderiam até fazer milagres, mas era milagre muito óbvio, sabe, muito óbvio, que era quase natural, era medicina, mandava tomar um remedinho, a pessoa era curada e todo mundo glorificava a Deus. Mas não, ele fala aqui, no versículo 2, na parte B, diz assim, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele. Então ele sabia que Jesus era mestre, ele sabia que aquele homem ele tinha algo diferente, ele foi procurar aquele homem porque ele tinha algo diferente. E uma coisa tremenda, que Jesus ele poderia, eu sou tal. Não, Jesus já ataca, já forte, né? Olha o que ele fala no versículo seguinte. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém. Que às vezes as nossas vistas estão limitadas. Você não está vendo nada no sobrenatural. Por quê? Porque você não nasceu ainda de novo. É necessário nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porque porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a inocência desse homem tão sábio, tão renomado, tão considerado na época dele. Esse homem, ele não sabia as coisas do Espírito, ele apenas conhecia a letra. E é isso que quando o homem de Deus declara que a letra mata, é isso. É quando você vive uma letra e não vive no Espírito. Quando você, a ESIA não proíbe você de fazer teologia, ela até te incentiva. Mas se você fizer teologia e não for um homem ou uma mulher de oração, às vezes você pode ser soberbo, às vezes você pode até não crer tanto nas Escrituras, porque as coisas das Escrituras elas discernem espiritualmente, não é pela carne. Pela carne você vai ver, você vai questionar, como esse rabino estava questionando. Mas quando você é cheio do Espírito Santo,
Deus começa a abrir os seus olhos para entender o propósito de Deus na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. E Jesus responde para aquele homem. E respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Uma das formas de simbologia do Espírito Santo é a água. Amém? Oh, glória a Deus. Obrigado, pastor. É a água. E a água representa a lavagem. A lavagem do velho homem para purificar, para que ele venha compreender as coisas de Deus. E a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne. É eu e você. É os desejos mundanos que nós temos em nossa vida. É o desejo carnal. Mas quando nós somos nascidos do Espírito, quando somos nascidos do Espírito, letra maiúscula, é Espírito. E ele continua dizendo: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E a característica do Espírito é uma coisa que você não vê. É quando nós cantamos aqui, a gente diz o que? A gente não só quer arrepiar, a gente não quer só se emocionar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo você não vê, mas você sente Ele na sua vida. Aleluia! Se você não sente o Espírito Santo, é necessário nascer de novo. Porque olha aqui a característica do Espírito Santo: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Olha que coisa linda. Sabe quando Jesus ele diz ali no livro de Apocalipse, todos os livros, todas as igrejas que recebiam a mensagem, no final ele dizia: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja do Senhor. Aleluia. Nós temos que nascer de novo para que a gente venha ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo falar em nossas vidas. Ele fala o vento, que é a característica do Espírito Santo, sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito? Se você é nascido, você tem que estar sensível a essa voz. Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela pode vir no barulho, pode. Ela pode vir num vento muito forte, pode. Mas às vezes que mais vem foi que nem Elias estava ali numa caverna se escondendo, e ele pediu a morte, e diz que ele falou assim, que veio sobre o vento, veio sobre o fogo, e Deus não estava lá. Mas quando veio a brisa suave, oh aleluia, ele quietinho ali, Deus soprou no espírito dele e deu orientações ao homem de Deus. Aleluia. Eu quero que eu e você, meu irmão, esteja atento, que seja no terremoto, que seja no vento, seja no fogo, seja na brisa, mas que nós venhamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Olha o homem mestre em Israel, um homem renomado. Eu creio que o homem que ele morava numa boa casa, um homem estudado, um homem, aleluia, mas ele
não compreendi as coisas do Espírito, aleluia. Tem muitas pessoas, aleluia, que está na igreja, mas não entende a voz do Espírito. Pastor, como eu ouço a voz do Espírito? Às vezes é sim, audível ao seu ouvido, às vezes, aleluia, usando uma criança, às vezes, aleluia, alguém lá no ponto de ônibus falando com você, às vezes, e muitas vezes é na igreja, dessa tribuna, vem a voz de Deus falando com você e você não guarda nada. É a voz do Espírito Santo para a minha e para a sua vida. Não seja como Nicodemos, mas abra o seu coração para a voz do Espírito Santo. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Você vê que ele falando não só de Nicodemo, mas toda a linhagem de fariseus que Jesus tratava como hipócritas daquela época. Ele fala aqui, vocês conhecem tudo da palavra, e nós, pelo nosso testemunho, você vê os milagres que ele relata aqui. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Mas mesmo assim ele não compreendia. E olha como Jesus, ele exorta esse homem: se vos falei das coisas terrestres, dos sinais que eles estavam vendo ali, e não creis, como creiais, se vos falar das celestiais? Meu irmão, Deus tem coisas lindas para revelar para mim e para a sua vida. Aleluia, nós temos que ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que ter, aleluia, a sensibilidade de sentir esse Espírito e falar: eis-me aqui, Senhor. Às vezes nós estamos ali como o profeta Samuel, pequeno, estava ali na casa do sacerdote Eli, e ele estava ouvindo uma voz: Samuel. Ele foi lá, acordou o sacerdote e falou: Eli, está me chamando? Ele: não, estou te chamando não, volta a dormir, garoto. Ele vai lá, volta a dormir, pega no sono: Samuel. Vai lá de novo, acorda Eli. Daí Eli compreende que é Deus falando com ele, instrui ele, dizendo: quando você ouvir essa voz, fala: eis-me aqui. E nós sabemos que quando Samuel, ele fala: eis-me aqui, a obra que Deus faz na vida dele e através da vida dele naquele lugar. Então, meu irmão, muitas vezes nós não estamos discernindo a voz do Espírito nas nossas vidas, mas nesta manhã, Deus me chama, Deus te chama para nós compreendermos aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós podemos mencionar essa palavra como Isaías, no seu chamado ali no capítulo 6, ele vê uma glória tremenda, ele vê o trono de Deus, ele vê anjos subindo e descendo, os umbrais da porta se movendo, aquela glória toda. Ele vê ali, ele reconhece o estado pecaminoso dele, daquela glória, e Deus manda ali uma brasa viva, purifica os seus lábios, e ele fala: eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros, e Deus manda dizer para ele que os lábios deles foram purificados, e Deus começa a falar: e agora? Quem enviarei? Quem há de ir por nós aqui na terra? Isaías compreendeu a voz do Espírito e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meu irmão, o segredo de nós vencermos nesta terra é ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Busque isso, mas como pastor eu busco? É você vendo esse manual aqui para a sua vida, ser cheio do Espírito Santo. É você ver a história dos homens de Deus, ver a história de Jesus, ver lá no Antigo Testamento como Deus usou as vidas, como aqui no livro de Atos, que você vai ver a obra do Espírito Santo no meio dos apóstolos, dos discípulos,
discípulos ali, uma obra tremenda. Daí você vai tendo experiência, você vai jejuando, você vai lendo a palavra, você vai orando, você vai tendo comunhão com Ele, e Deus vai começar a fazer uma obra extraordinária na minha e na sua vida. Amém, meu Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha só, daí ele vai, Jesus, para não ficar nas palavras dele, ele fala: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha que ele está falando acerca da sua crucificação e trazendo. Nós falamos hoje que a Bíblia é cristocêntrica, e essa serpente que foi levantada foi pela murmuração do povo, e Deus enviou permitiu serpentes ali picando as pessoas que estavam murmurando contra Moisés, e aquelas pessoas começaram a morrer. E Moisés intercedeu pelo povo, e Deus deu estratégia para Moisés, dizendo: ó, levanta uma haste, uma cobra de bronze, e ali todos que olhar para essa serpente, ele vai ser curado, ele vai ser salvo. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Ele já estava falando sobre a cruz que Jesus, ele mesmo, aqui que estava conversando com Nicodemos, era necessário subir, era necessário morrer, aleluia, pelas nossas vidas, aleluia. A simbologia lá em Moisés estava mostrando como Jesus ia ser crucificado. Sim. E olha que ele fala, como as pessoas eram salvas, libertas daquela picada, daquela serpente, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus aqui? Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Nós estamos andando nessa terra como peregrinos, nós estamos aqui em caminhada, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos ganhando almas, aleluia, pelo menos deveria fazer isso, ganhar almas. Nós estamos aqui testemunhando, falando do amor de Cristo, aleluia, as vidas que ainda não o conhecem, com o nosso testemunho, com o nosso conhecimento, que foi falado hoje pela manhã no estudo, que nós devemos, aleluia, conhecer, praticar e também ensinar outras pessoas, que nós venhamos ser este, aleluia, que vem anunciar este, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Daí vem a resposta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O propósito de Jesus vir a essa terra é para a minha e para a sua salvação. Da onde nós estávamos se não houvesse esse amor, que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para estar, aleluia, pertencendo a esse reino, aleluia. Por isso que a Bíblia ela é categórica em dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque. Ah, pastor, eu vou parar de trabalhar. Não, seja uma bênção no seu trabalho. Ah, pastor, então eu vou parar de estudar. Seja uma bênção onde você está estudando. Aonde você estiver, seja um testemunho vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus.